Olá, olá, esperar o pessoal ir entrando. Tô só escrevendo aqui, tá, gente? Peraí que eu já vou vir aqui. Fixar o comentário. Vamos lá? Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Uma live surpresa, sem avisar ninguém. Aqui, assim, agora... Nossa, tá calor aqui. Deixa eu ligar meu ventilador, que aqui no escritório eu não tenho ar. E eu não fui no quarto da Diana, porque o Pedro tá dormindo no quarto dele, mesmo com o ruído branco, eu acho que não abafaria o som. Vamos conversar um pouquinho? Gente, eu fiz um atendimento pela manhã e a mãe me trouxe assim, Fernanda, tem muito choro pra dormir, tem muita lágrima pra dormir. E eu fico muito perdida quanto a isso, sabe? E aí eu quis fazer essa live aqui, eu não avisei nem no grupo, né? Quem tá no meu grupo do WhatsApp, eu sempre aviso lá que eu vou ter live e eu não avisei dessa vez. Então, tô esperando as mamães irem entrando. Quem estiver aqui e for acompanhar essa live, estiver passando por isso aí, me manda a idade dos bebês de vocês. Aí quando vocês entram para colocar o bebê de vocês para dormir, eles choram muito, me contam. Eu queria explicar por que isso acontece e como é que a gente faz para evitar que isso aconteça. E se vocês que estão assistindo aqui tiverem alguma dúvida sobre o sono, me manda aqui, ó, nos comentários, pontuando assim, meu filho tem tanto tempo de idade e a minha dúvida é essa. Pontua aqui pra mim, tá? Pode ir mandando aqui nos comentários. Gente, o que eu queria trazer pra vocês? Quando a gente fala sobre esse choro para adormecer, eu preciso olhar pro bebê e entender algumas coisas. A primeira coisa que eu sempre pergunto pra família é se já existe um ritual construído ou em construção que vai sinalizar o que vai acontecer naquele momento. Porque muitas vezes a gente pega a criança da onde ela tá no momento e simplesmente enfia ela para dormir. Sem fazer um preparo com o corpo, a criança nem sabe o que está acontecendo. Então é muito importante que a gente entenda isso e coloque em prática de uma forma repetida. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes aquela criança ali de 6 meses está no tapetinho, vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro. Você, mãe, pega essa criança e coloca essa criança para dormir. Essa criança estava até então, há meio minuto atrás, no tapetinho a 1000, virando de ponta cabeça, não é? E aí do nada você entra com ela dentro do quarto e diz, vai dormir. Ou seja, a gente não preparou o corpo dessa criança. A gente muitas vezes pegou essa criança de surpresa. E por mais que essa criança esteja até com sono, ela estava num momento super agitado e do nada você não fez uma virada, você não fez um preparo no corpo, você virou uma chave do nada e quer que a criança durma. Tipo assim, ó, quer que seja isso aqui, ó, tipo, acender, quer que o adormecer seja tipo acender e apagar a luz. E não é assim. Então, a minha primeira pergunta quando a mãe diz tem muito choro, a minha primeira pergunta é, você prepara o corpo do seu filho? Você tem um ritual consistente? Quando eu falo em soneca, esse ritual é curtinho, é um ritual rápido. A criança tá ali no tummy time, eu pegar a criança no colo, dar um momento assim de conexão, dar um colo bem apertadinho, bem gostosinho, dar uma voltinha ali, às vezes com ela pela casa, pelo quintal, pelo corredor. Na soneca também, isso aí, Ellen. Mas o ritual de soneca ele é mais curto, ele é mais sutil, né? Ele é mais simples. E cada vez que a criança é menor, né? Eu vi aqui que vocês têm tem bebês pequenininhos. Sim, é ideal ter também um ritual de soneca. Curtinho, é isso que eu tô falando pra vocês. Tirou do tummy time, pega aqui no colo, dá uma volta pelo corredor, na casa, ou se tem quintal, dá uma volta pelo quintal, fazendo conexão, abaixa a energia, entra dentro do quarto, escurece o ambiente aos poucos, troca uma fralda se for preciso e então a
gente vai colocar a criança para dormir. Isso é ritual de soneca. Toda vez, todo dia eu faço da mesma maneira. Toda vez a gente faz da mesma maneira, todas as sonecas, né? Isso é muito importante. Eu vejo aqui na minha casa, por exemplo, o Pedro ainda tá fazendo soneca. E o ritual de soneca dele, ele chega do colégio, agora ele enrosca que ele quer comer de novo. Ele já comeu na escola, mas ele quer comer de novo. Ele come, às vezes ele brinca um pouquinho ali com os boizinhos. E aí eu digo, agora a gente vai fazer xixi, agora a gente vai tirar a roupa do colégio, vai pôr uma outra roupa. E aí nisso eu já vou conduzindo ele para dentro do quarto. Então ele sabe, eu repito isso todos os dias, que depois daquilo ali é hora dele fazer a soneca. O protesto, ele é muito menor quando a criança se sente segura, que depois daquela sequência de atividade ela vai dormir, né? É abaixar a energia, é fazer uma transição. E sabe uma coisa também que eu acho que é importante para muitas crianças? Às vezes a gente apaga a luz de uma forma muito abrupta. E eu já acompanhei várias crianças que é muito sensível a isso. A mãe diz assim pra mim, cara, é bizarro, a hora que eu desligo a luz, ele chora muito. E aí eu digo, vamos fazer uma transição gradual. Nossa, Fernanda, mas quem é? Gente, mas é justo, tem criança que é mais sensível. Então você entra no quarto primeiro, você deixa ali uma luz abajur ligada e depois você termina de abaixar, tanto na soneca quanto no sono noturno, tá? Nos dois momentos de sono, é importante olhar, tá? Então fazer rituais e é claro que não é um dia de ritual, é que esse ritual ele traga para essa criança segurança, né, a ponto dela entender o que vai acontecer com o corpinho. E o ritual a gente tem que entender que ele serve para sinalizar, para baixar a energia, para ser como uma transição. Não é que a criança tem que sair extremamente relaxada desse ritual. A gente erra quando a gente acha isso. Essa criança tem que sair desse ritual entendendo. Esse ritual tem que ser um ponto de passagem para um momento mais tranquilo. Tá? Quanto menor a criança é, o ritual é mais rápido. Conforme a criança vai ficando maior, a gente pode fazer um ritual que envolva mais a criança, tá? Um outro ponto que a gente precisa observar, quem estiver aqui assistindo a live e tiver alguma dúvida, me manda aqui nos comentários que depois que eu terminar o que eu quero falar aqui, eu vou responder, tá? E só me manda assim, ó, a dúvida e a idade da criança. Eu só consigo direcionar um pouco mais a minha resposta quando eu sei a idade dos filhos de vocês, tá? Isso é bem importante. E aí, então, assim, ó, esse é um ponto, né? E aí, o segundo ponto é a janela de sono. Então, assim, gente, janela de sono é um negócio que é uma tabela que foi feito com várias crianças que dormem bem, porque aquela criança que ela não dorme bem à noite, que ela não tem um bom padrão de sono, há uma desorganização na janela de sono do dia também, tá? Então, foi feita uma tabela com a média de determinada faixa etária, né? A cada faixa etária é um tanto mais ou menos que essa criança consegue ficar bem acordada. Eu gosto de janela de sono. Eu vou falar pra vocês por que eu gosto de janela de sono. Eu gosto pra dar uma ordem na vida da mãe, pra dar um norte, pra gente saber pra que lado que a gente vai. Mas eu não gosto da ideia de tabela, eu não gosto da ideia de solta o cronômetro, eu não gosto da ideia de não põe em dúvida aquela informação. Olha pro teu filho, cara, vê os sinais de sono dele. Não tem nada mais assertivo que isso quando a gente consegue identificar e organizar. E aí, para as mães de bebês pequenininhos que estão aqui assistindo, claro, você está conhecendo teu filho, nem sempre você vai conseguir achar o sinal de sono dele de cara. Mas conforme você vai conhecendo a criança, você vai achando esse sinal de sono com uma maior facilidade. E aí, por que eu tô falando isso pra vocês? Que isso é muito importante, essa observação. Porque uma criança exausta vai chorar muito pra dormir. Uma criança que já passou do ponto é aquela criança que você pega... Deixa eu pegar minha boneca aqui, peraí, gente. É aquela criança que você pega... Aqui, ó, minha boneca. É aquela criança que você pega, a criança tá assim, ó, no colo. Balançando mão, balançando pé, balançando, super agitada. Aí a mãe diz assim, olha lá. Ela não tá com sono, olha como ela tá agitada. Na verdade, essa criança já passou do ponto. Ela tá exausta, ela tá precisando muito parar o corpinho dela para dormir. Ou é aquela criança que tudo fica irritada, chora pra uma coisa, chora pra outra. Isso é sono, aquela sobrancelha que tá vermelha, aquela mão que começa a puxar a orelha. Então, quando a gente tem os sinais dos nossos filhos, junto com isso, a gente olha aqui, ó, pra criança, a gente consegue cruzar essas duas informações. Meu bebê tem 6 meses e é uma luta para dormir, seja soneca, seja à noite. Agora um choro incoercível por 10, 12 minutos e depois dorme? E aí dorme bem?
tem que ver se você não tá entrando no quarto, às vezes de uma forma abrupta, como eu falei, né? Não fazendo um ritual para baixar a energia. E um segundo ponto é se a gente não tá olhando só para a tabela da janela de sono. Porque eu entendo que muitas pessoas levantam bandeiras na internet falando que odeiam janela de tabela, que odeiam tabela de janela de sono, que nossa, que isso é colocar o bebê como um robô. E eu entendo que tem amigas aí de profissão que realmente fazem disso uma planilha, meio que querem, tem a expectativa de que a criança vai ser um robô, sabe? E não é sobre isso. Então, às vezes, quando você vê essa tabela, você fica tão encanada assim com isso que você acha que você está errando, né? E tem crianças que têm janelas mais curtas e tem crianças que têm janelas mais longas do que é o esperado. Então, a gente precisa... por isso que eu sempre falo assim, né? Se você já assistiu mais live minha, você vai saber isso. Anota os horários. Faça o teste para que você consiga entender qual é o momento assertivo de entrar para dentro do quarto, que de fato meu filho está com sono. Eu sei que gera um desconforto. Esses dias eu atendi uma mãe e ela estava assim, o sono noturno estava legal, mas assim, era muita briga na soneca. E aí eu falei assim, vamos prolongar um pouco essa janela e vamos ver o que acontece? Quando a gente prolongou, a gente tirou a briga, porque na verdade ela estava tão assim doida, olhando para essa janela ali, para essa tabela, que ela tentava enfiar a tabela na filha dela, e de fato era o que a tabela dava. Mas aquela criança ali que eu estava atendendo tinha uma janela mais longa. Quando a gente fez um espaço maior dela acordada para depois colocá-la para dormir, funcionou muito melhor. Então a gente precisa fazer esses testes, sabe? E anotando as coisas. Claro que em um dia, gente, não vai dar pra gente tomar por base as coisas, né? Um dia é muito pouco. Mas se a gente anota vários dias, a gente começa a achar um padrão, a gente começa a achar o jeitinho da criança, porque a gente vai cruzar as informações. Porque tanto o excesso de cansaço quanto a falta de cansaço na hora de colocar a criança para dormir faz com que se tenha muito protesto e muito choro. É esperado que isso aconteça, né? Mas muitas vezes a gente está tão, assim, bitolada, tão doida, assim, tentando acertar. Porque eu falo que mãe sempre erra tentando acertar, né? Para ajudar os nossos filhos a dormir melhor, que a gente tá entrando num momento onde ainda não tem o sono suficiente. E essa criança protege, e a gente não consegue ter essa percepção, né? Então é muito importante isso, tá? Então, quando a gente consegue identificar a janela de sono do nosso filho, a gente consegue levar a criança para dormir no momento correto. E é dessa maneira que eu falei para vocês. Olha para o relógio, olha para a tabela e olha para a criança. Cruza essas informações. Gente, quem está assistindo a live e tem alguma dúvida, manda a idade da criança e me manda aqui a dúvida por escrito nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? Então, façam isso, coloquem isso em prática. E um outro momento que há muito protesto é quando a gente vai fazer uma mudança. Então, por exemplo, a gente entende que essa criança, ela já está com uma rotina correta, ela já está com um ambiente de sono correto, e ainda assim, por exemplo, ela dorme mamando, ela dorme ninando. E aí a gente entende que tem vários despertares por conta dessa associação de sono, porque sim, muitas vezes a associação de sono causa inúmeros despertares. E aí eu vou precisar mudar isso. Então a criança que dorme mamando, eu vou de repente trazer pro colo, para colocar para adormecer no meu colo, né? Essa criança vai protestar, ela vai, é natural e é esperado que ela proteste. Ela está frustrada, ela estava acostumada até então a adormecer de uma forma, era algo que já estava estabelecido e que na cabecinha dela aquilo era seguro. E aí de repente eu digo, olha, a gente vai fazer uma mudança, eu vou estar junto com você, eu não vou deixar ninguém chorando sozinho no berço, não tem nada a ver com isso. Mas eu vou precisar mudar. Essa mudança ela é benéfica também para você, para que você, quando estiver no seu berço, você se sinta segura ali e você consiga emendar o ciclo de sono ali, né? Não é mesmo? Então, mas a gente precisa ajustar a expectativa que vai haver protesto. E o protesto ele é esperado, e aí a gente precisa entender qual que é a nossa função, sabe? Quanto pais. Porque muitas vezes a gente entende que a nossa função é silenciar o choro dos nossos filhos, é não permitir que os nossos filhos chorem. E a nossa função não é essa. A nossa função é traçar o caminho que precisa ser feito, que precisa ser colocado em prática, e é acolher, e é dar segurança para os nossos filhos. E não calar o choro. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de como é que é calar o choro. Por exemplo, a criança está aqui no seu colo, de repente aquela criança que dorme mamando. Aí a criança começa a chorar, você tira do peito, porque eu falei, olha, ou peito, mamadeira, enfim.
E aí eu falo assim, olha, então você tira, você vai trazer pro seu colo, você vai abraçar ela aqui, você vai colocar ela pra dormir aqui, tá? E ela vai protestar. E aí você vai dizer assim pra mim, olha, ela tá protestando. E eu vou falar assim pra você, mas você tá ofertando uma outra forma de conforto. É natural e é esperado essa frustração. E o choro, ele vem por conta disso. A gente precisa ser consistente, coerente para criar esse novo caminho, né? Para que essa criança sinta também que esse colo, que essa nova forma de conforto que você tá ofertando a ela, ela pode dormir assim, ela pode se sentir tranquila, acolhida assim, né? E aí a mãe diz assim pra mim, mas eu não lido com esse protesto. Eu falei, pois é. Então aí a gente tem um problema num outro lugar, porque aí eu tenho uma mãe que está com essa criança no colo, acolhendo, ninando essa criança e não está lidando com o protesto. E aí a gente precisa entender muito a idade dessa criança. A criança, às vezes, até 3 meses, eu preciso lidar com esse protesto nesse momento? A gente precisa entender, será que não dá para trocar a ordem da atividade? Mas quando eu estou falando já de uma criança maior, que tem um hábito enraizado, que a gente entende que hoje os despertares da noite, eles não acontecem por fome ou qualquer outra coisa do tipo, eles estão acontecendo porque a gente sabe que tem coisas desorganizadas ali, né? Tem associações de sono ali, todas emaranhadas ali, a gente precisa entender que o protesto está ali, mas eu estou acolhendo. E aí o que eu vejo na grande maior parte das vezes? Ou a gente vai lá, a criança começa a chorar e você volta ela pro peito, e aí no fim das contas ela acaba dormindo no peito, e aí a gente não ensina nada, a gente não sai do lugar que a gente já estava. Ou então a mãe coloca ela aqui no colo, aí a criança protesta, aí a mãe põe ela aqui no colo, aí a criança protesta, aí a mãe põe aqui no colo, e a criança protesta, aí você pega e fala assim, não, já sei, vou sair do quarto, porque não é sono. Aí você sai do quarto, aí você tira do quarto, aí você volta, e aí, entende que você fica cada vez mais distante do sono. Quando a criança precisa dormir, ela precisa parar o corpinho dela. Eu preciso acolher essa criança no meu colo de uma forma tranquila. E eu, gente, preciso falar sempre isso para as famílias que eu atendo e eu falo isso às vezes para mim mesma, né? Que a criança, ela não se autorregula, mas ela se corregula. E ela precisa, e é nosso papel estar ali de uma forma tranquila, gerando segurança para os nossos filhos. Isso é muito importante. Agora, se eu tô ali... Engasguei, gente. Se eu tô ali, a dor de ouvido, de garganta, sei lá, o que o Pedro tá passando pra mãe do Pedro, entendeu? Se eu tô ali dentro do quarto e eu tô me sentindo insegura, e eu tô achando que eu tô fazendo algo errado, e eu tô entrando e saindo, e eu tô ali com o corpo presente, mas eu tô completamente tensa. Gente, eu não vou conseguir gerar segurança para essa criança. Essa criança vai sentir que a pessoa que é tudo, que é o porto seguro dela, tá em estágio tá naquele momento ali de reatividade, em fuga, e a criança não vai conseguir se acalmar. Então é muito importante que a gente tenha consciência do que vai acontecer, que o processo vai acontecer, mas que eu vou conseguir estar ali com ela no colo, acolhendo, que eu não estou traumatizando, que eu não estou negligenciando nada, que é a pessoa que mais ama ela e que biologicamente é muito importante que a gente vá fazendo essas mudanças e vá ensinando essa autonomia e vá trazendo um sono de uma forma mais tranquila sem depender de algo. Então a gente precisa ter claro que na mudança da forma do adormecer vai ter protesto. Porque a fulana de tal vem de um curso e no curso ela falou que não tem protesto. Cara, tem protesto o quê? Ela tá vendendo um negócio pra você que é mentira. Não existe mudança de forma do adormecer se essa criança precisa da mudança, porque tem criança que não precisa, tá? Tem criança que a gente aborda a rotina, tem criança que a gente vai abordar a rotina, eu falei, né? O ambiente de sono e inúmeras outras questões. Mas se for forma de dormir, vai ter protesto. Se for uma associação, por exemplo, ela dorme no peito, vai ter protesto. Às vezes você consegue mudar de uma associação para outra. A primeira, por exemplo, uma criança que dorme no peito e você muda para o colo, normalmente tem protesto. E aí quando você vai aos poucos colocando essa criança para dormir no berço, às vezes você consegue isso sem protesto. Mas eu preciso ter clareza sobre isso, porque aí eu tenho a expectativa ajustada. Eu entro no quarto e eu sei que eu não estou fazendo nada de errado, que isso é esperado, isso faz parte de um comportamento, porque essa criança está frustrada, porque essa criança ela não estava esperando aquela mudança. E esse choro, presta atenção, quando que o choro vai parar? Quando essa criança sentir que fazer
Adormecer daquela maneira é então a nova forma e é segura. E ela só vai entender isso quando a gente é coerente, quando a gente repete. Quando a gente faz cada dia de uma forma, quando eu muitas vezes atendo muitas famílias que falam, eu vou dar uma tentadinha em colocar pra dormir assim, se não der, eu falo, nem tenta, é melhor você não tentar. Porque quando você expõe a criança a uma forma diferente, mas aí no fim das contas, depois você não organizou todas as outras coisas e você não foi coerente, você vai passar uma mensagem de insegurança para essa criança. Não faz sentido, entende isso? Então, o choro, ele pode acontecer, mas a gente precisa entender se tudo isso está sendo olhado, né? Para que né, a gente não esteja errando, por exemplo, no ambiente de sono, a gente não esteja errando na rotina, e se esse choro está vindo por conta de alguma mudança, né, na forma ali de adormecer. É importante que a gente se sinta segura, tá? Quem está aqui assistindo, qual é a idade dos bebês? Tem alguma dificuldade sobre isso? Quem está aqui, manda nos comentários pra gente conversar um pouquinho. A minha geração, pelo menos, eu sou 88. Quem tá aqui, manda a idade dos bebês. A gente não foi ensinada a lidar com o protesto, né? O choro, ele é sempre algo ruim. Então, por exemplo, eu vejo assim, né? A criança tropeça, cai, não chora não foi nada. Como não foi nada? Cara, doeu, lógico que, né? Que essa criança tem motivo pra chorar. Pode chorar, meu colo tá aqui, vem cá, né? Então, a gente vem de uma geração onde a gente reprime o choro, né? E aí, quando a gente é mãe e pai, a criança vai chorar porque tá na cadeirinha do carro. E aí, eu sempre pergunto, tá, chora na cadeirinha do carro, você faz o quê? Aí a mãe diz, eu tiro da cadeirinha do carro. Eu digo, olha, a gente precisa olhar pra esse choro, porque eu tô expondo a vida do meu filho em risco, né? E aí, né? Eu vou acolher, eu vou dar a mão pro meu filho, mas assim, eu não negocio tirar da cadeirinha do carro, né? A Isa mandou assim, ó, a janela de sono de noite pode ser diferente da do dia, 2 meses e meio. Ó, é assim, ó, janela de sono a gente considera no dia, tá? Então, por exemplo, com 2 meses e meio teu bebê já produz melatonina. A primeira janela de sono do dia, ela é a mais curta, tá? Então, normalmente nessa idade é 1 hora, 1h30 no máximo. 2 para alguns bebês, mas é bastante na primeira janela, tá? Aí a gente precisa pensar assim, as outras janelas, elas tendem a ser um pouco mais longas, tá? Então a última janela de sono do dia, ela é a mais longa. Se a gente pensar que tá vindo de uma soneca completa, é a janela mais longa. Só vai ser mais curta caso o seu bebê tenha uma última soneca de transição, que é aquela soneca ali de 20, 30 minutos no máximo, tá? A Dida, olá, boa tarde, tenho uma bebê de 6 meses, e ela sempre dormiu mamando, mas ultimamente, para dormir à noite, faz muita birra e só consegue adormecer no colo balançando e ouvindo músicas. Então, o dormir mamando, sabe que hoje me fizeram uma pergunta sobre isso lá na caixinha, né? Por que alguns bebês, eles dormem mamando ou dormem ninando e conseguem dormir super bem à noite? É a individualidade de cada um, né? Mas o que eu vejo também é assim, muitos relatos assim, de famílias que eu atendo, tá? Em consultoria. A mãe diz assim pra mim, sei lá, até 4, 5, 6 meses, essa criança dormia mamando e dormia lindo. De repente, agora, segue dormindo mamando e, nossa, acorda muito, e aí precisa mamar. Ou então a mãe diz assim, igual você me falou, não tá mais dormindo, eu preciso mudar essa forma de adormecer. Então, aí é aquele bom momento pra gente, já que já não tá servindo mais dormir mamando, a gente vai mudar. Agora vai dormir no colo, depois a gente vai começar a colocar pra dormir mais acordado no berço, pra saber fazer esse movimento, que é um movimento muito importante pra criança, que gera segurança, né? E aí você precisa entender também se o fato de o horário que você tá colocando teu filho pra dormir tá fechando assim na idade, né? Tipo, ela de fato não tá nem exausta e nem com pouco sono, né? Porque as duas coisas, quando acontecem, causam assim uma irritabilidade e uma dificuldade na hora de dormir, tá? Bebê de 2 meses acorda da soneca com 40, 50 minutos e fica muito bravo, chora muito, não parece ser fome. O que fazer? Ninar para voltar a dormir. É isso, já respondeu, Natália. Tem criança nessa idade que com 40, 50 minutos acorda e fica bem, tá? Tem criança que precisa dormir mais, mas tem dificuldade ali para fazer a transição. O que eu faria, na verdade, eu ficaria ao lado, com 40, 50 minutos eu colocaria a mão, já tentaria ajudar na transição sem precisar que ele acordasse, sabe? Às vezes é uma boa estratégia.
A Larissa, normal o bebê de 7 meses fazer 2 sonecas? Sim, alguns bebês já passam para transição nessa faixa etária, tá? A Natália, de noite acorda em média de 3 em 3 horas pela janela, sempre ofereço peito. Então, precisa conversar, Natália, com a pediatra, né? Entender assim, como tá o ganho de peso e qual é o intervalo que já pode fazer à noite, né? Tem bebês que levam 3 em 3 horas ainda por um tempo, mas daqui a pouco, conforme essa mamada vai ficando mais efetiva, a gente já pode começar a pensar no intervalo maior, o primeiro bloco principalmente, tá? Gente, eu acho que eu respondi todo mundo, né? Ah lá, a Bárbara tá mandando mais uma. Como saber quando está na hora da transição de 2 para 3 sonecas? Bárbara, você vai saber, porque começa a não caber, começa a não dar tempo. Você vai falar assim pra mim, nossa, tá indo dormir muito mais tarde, porque faz a soneca e aí não tem sono pra dormir. Ou então, você vai falar assim pra mim, até que tá dormindo bem, mas no final, durante o dia, nas sonecas, né? Mas aí tem um despertar muito longo durante a noite. Ou então você vai falar pra mim, do nada agora começou a resistir as sonecas, porque tá precisando de um período mais longo acordado pra então depois fazer a soneca. Então você vai notar assim que vai ficar bagunçado, assim, meio que desconfigurado, tá? Isa, normalmente é 2 horas, tá? Se vier de uma soneca completa, tá bom? Ó, eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui assistindo, falar pra vocês que se vocês precisarem de uma ajuda personalizada, me chamem, eu explico certinho como é a consultoria. Quem não tá no grupo do WhatsApp, que tá aqui, entra lá, tem no Linktree, entra no grupo uma vez por semana, eu mando um conteúdo lá pra vocês colocarem em prática na casa de vocês, tá bom? Um beijo grande no coração de cada um de vocês.